Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar te explicando como criar a foto do perfil do seu canal do YouTube. Eu acredito que quando você criou o seu canal, você colocou qualquer foto ali, né? Às vezes até uma foto da galeria e não se preocupou nas dimensões ideais para colocar dentro do YouTube Studio. Mas fica aqui que eu vou estar te explicando como realizar esse procedimento utilizando o CorelDRAW. Mas antes de iniciar esse procedimento, eu quero te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não é? Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo. Primeiro passo a se fazer é abrir seu CorelDRAW. E quando você abrir o seu CorelDRAW, você vai clicar aqui em novo documento. Clicou em novo documento, vai aparecer aqui nome. Você pode renomear com o nome que você quiser, ou se você não quiser renomear com nome nenhum, pode deixar assim, sem título 1. Eu vou colocar aqui foto do perfil. Predefinir, pode deixar personalizado. Número de páginas pode deixar um mesmo. Vista de páginas pode deixar assim mesmo. Modo de cores primária tem que ser RGB, ok? Já falei aqui algumas vezes que quando você está imprimindo, você vai fazer uma arte para imprimir, para impressão, você utiliza CMYK. Porém, se você for criar artes para telas, smartphones, computadores, você utiliza RGB. Então, temos aqui que marcar RGB, já está marcado RGB, e tamanho de página pode deixar personalizado. Em largura pode colocar 800, ok? Em altura pode colocar 800 também, e sempre em pixels, ok? Quando se trabalha com artes para tela, tem que ser pixels. Já está aqui em pixels, não vou modificar nada. Orientação pode deixar no que está. Resolução 300 dpi. Se tiver em outra resolução 72, 100 dpi, coloca em 300 dpi. Aqui não modifica nada. Depois você clica somente em OK. O CorelDRAW criará um quadrado com as dimensões largura 800, altura 800. E agora temos que criar uma elipse ou círculo. Mas para que vamos criar esse círculo ou essa elipse, Olavo? É o seguinte. Você pode perceber que a foto do perfil ali é circular, então temos que criar esse objeto. O que temos que fazer é ir aqui na ferramenta elipse, ok? Clica e aqui você vai em alguma área aqui, pode ser aqui nessa parte aqui, pode ser aqui fora, clica, segura e arrasta. Conforme você vai arrastando, vai ficando maior, tá vendo? Não precisa ficar 800 por 800 porque a gente já vai ajustar, beleza? Então pode deixar em qualquer tamanho. Deixou aqui em qualquer tamanho. Agora temos que deixar esse círculo perfeito. Para deixarmos esse círculo perfeito, temos que deixar 800 por 800. Então você vai aqui e coloca 800, ok? E aqui também 800 e dá um enter, ok? Pronto, agora estamos aqui com o círculo perfeito. E o que temos que fazer agora nesse momento, pessoal, é preencher esse círculo, obviamente, com a nossa foto do perfil. Olavo, é obrigatório deixar aqui dentro, centralizado aqui? Não, não é obrigatório, a menos que você queira, beleza? Você pode deixar assim que vai dar certo da mesma forma. Vemos agora, pessoal, que esse nosso objeto, ele está selecionado. Olavo, como que eu sei que um objeto está selecionado? Por conta desses quadradinhos. Todo objeto que tiver esses quadradinhos significa que ele está selecionado e eu posso clicar e arrastar, deixar onde eu quiser, beleza? E agora vamos importar a imagem para deixar dentro desse círculo para colocarmos ali dentro do canal, beleza? O que temos que fazer agora nesse momento tem duas formas. O modo de atalho, tecla de atalho, Ctrl mais I, vai abrir o diretório onde eu escolho onde que está a imagem, ou de outra forma, a forma mais difícil é clicar com o botão direito e importar, dá no mesmo, beleza? Como eu sei que eu deixei a minha foto aqui na área de trabalho, tá aqui ela, eu vou clicar duas vezes. Cliquei duas vezes, o CorelDRAW te pergunta onde que você quer jogar essa imagem. Vou colocar aqui, beleza? Tá aqui uma foto bem antiga minha, e olha só, sem querer aqui eu acabei criando uma nova elipse aqui, tá vendo? Ó, criei uma nova elipse. Vou apagar ela porque não vai importar. O que vai importar é essa elipse aqui. O que temos que fazer agora nesse momento é selecionar a nossa imagem e jogar em cima do círculo. Olavo, mas não ficou. O que acontece? Por que ficou assim? Fica tranquilo. Clica de novo e arrasta para trás. Beleza. E o que você vai fazer agora nesse momento é clicar com o botão direito em cima da sua imagem, do perfil, obviamente. Clica com o botão direito e Power Clip dentro. E agora você vai selecionar a sua elipse. Isso aqui é muito importante. Se você não selecionar, não vai dar certo. Selecionou sua elipse, joga aqui dentro. Tá vendo como ficou? Ó, agora ficou circular, direitinho, legal.
para nós, para o nosso canal do YouTube, não é verdade? Quando você cria Power Clip, automaticamente aparece esse objeto aqui chamado fazer Power Clip de elipse, que dentro, tá vendo que tem uma setinha? Essa setinha significa que tem algo dentro, e o que tem algo dentro? A nossa imagem. Você pode renomear esse objeto aqui como um Power Clip, por exemplo, só para você se situar aqui dentro do CorelDRAW, ok? E aqui temos um Power Clip, que dentro desse Power Clip temos a nossa imagem. Selecionando essa imagem, eu posso ir clicando, arrastando e ajustando a posição, beleza? Você pode ir aumentando também, certo? Para ficar na melhor posição que você desejar aí, ok? Isso aqui fica a seu critério. E digamos que você já fez todas as modificações, o tamanho, a posição, tá tudo certinho. E você quer agora somente salvar. Beleza, você quer salvar, só que o seguinte, tem um detalhe. Essa arte aqui, né? Essa elipse tem um contorno. E é muito interessante tirar esse contorno. Como que eu faço para tirar esse contorno, Olavo? Você seleciona o objeto. Lembrando que todas as vezes que você quiser fazer modificações em um objeto, você tem que selecionar ele. Se você não selecionar ele, ele não será modificado, ok? Já selecionei aqui o objeto, que é o nosso Power Clip, e eu vou aqui nessa cor transparente, certo? Esse tracinho significa uma cor, e é uma cor transparente. Então vou clicar com o botão direito e ele vai sumir. Olha lá, ó. Sumiu, tá vendo? Não tem mais contorno. E o que nos resta agora nesse momento é salvar essa arte para o nosso computador. Tem a maneira mais difícil e a maneira mais fácil. Qual é a maneira mais difícil, Olavo? Você vai aqui em arquivo, ok, e em exportar. Vai abrir aqui o diretório, o CorelDRAW te pergunta onde você quer salvar essa arte, você escolhe um local específico e a maneira mais fácil, pessoal, é Ctrl+E, ok? Ctrl+E é de Eva, beleza? Então, essas duas formas tá certo para você salvar a sua arte, ok? Aqui é o seguinte, você vai colocar o nome desse arquivo aqui, né? O nome vai se chamar, já estava foto do perfil, vocês podem perceber que já estava aparecendo foto do perfil. Vou colocar foto do perfil, mas já estava, vocês podem perceber que já estava. O tipo, né, que o formato o arquivo, né, o tipo de arquivo é PNG, beleza? Não troca para JPG, não troca, beleza? Não deixa aqui em JPG, deixa em PNG. Que é o seguinte, o formato correto para exibição em telas das imagens é PNG, nesse caso específico. Essa imagem vai ser exibida onde? Em telas, na verdade? Então tem que ser PNG, ok? Deixa PNG, renomeei aqui o nome do arquivo, eu coloquei foto do perfil, vou clicar em exportar. Clicou em exportar, ele vai aparecer mais essa outra tela aqui, te mostrando de que forma vai ser salvo essa imagem, e os quadradinhos aqui simboliza transparência, ok? Clica em OK e agora nesse momento a nossa arte foi salva lá na área de trabalho. Já estamos aqui na área de trabalho e tá aqui, né, a nossa foto do perfil. Dá dois cliques aqui, você vai perceber que vai abrir certinho, beleza? Então é isso, né? Não tem tanta dificuldade. E essa imagem tá adequada para a foto do perfil, Olavo? Sim, 100% adequado. O tamanho dela é 800 por 800. Você pode perceber que salvou transparente, tá vendo? Isso é o ideal, beleza? Tem que ser dessa forma aqui mesmo. Pessoal, tem uma parte que eu acabei esquecendo, que é salvar esse projeto. Imagino que você queira daqui uma semana, daqui um dia, daqui um mês, fazer alguma modificação nesse projeto. E se você não fizer esse procedimento que eu vou estar passando aqui para vocês, no futuro você não pode modificar esse projeto, você vai ter que fazer um outro do zero. E para isso, para evitar isso, você tem que apertar aqui no disquete para salvar, beleza? Apertou aqui no disquete e o CorelDRAW te pergunta em que parte do computador você quer salvar esse projeto. Vou deixar aqui na área de trabalho, eu vou renomear aqui com projeto, somente para ilustrar mesmo, e o tipo é CDR, não modifica isso aqui, certo? CDR CorelDRAW. Depois clica em salvar, beleza? Feito isso, pessoal, lá na área de trabalho vai salvar um projeto, tá vendo? Esse nosso projeto aqui, que é o projeto que acabamos de fazer aqui no CorelDRAW. Então, se amanhã, um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, um ano, sei lá, o tempo que for, você queira modificar esse projeto, basta, eu vou fechar aqui o CorelDRAW, só para mostrar para vocês, eu vou fechar aqui, basta que você clique, certo? Nesse projeto aqui, que ele vai abrir novamente esse projeto que acabamos de fazer aqui, e você pode fazer as modificações que você, caso você queira fazer modificação. É somente para você salvar o seu projeto. E agora não tem mais o que fazer a não ser você entrar no seu YouTube Studio e modificar a foto que tá lá, colocando a foto que você acabou de gerar no CorelDRAW. É claro que eu não vou estar te mostrando como que faz esse procedimento lá dentro do YouTube Studio, né? Mas isso aqui nem precisa, na verdade, né? É simplesmente você vai na parte de personalização,
né? E clique em alterar lá onde aparece a foto do perfil e vai abrir o diretório onde você vai colocar essa imagem específica que você acabou de criar no CorelDRAW e modificar a sua foto do perfil do seu canal do YouTube. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho. Temos uma área de membros aqui, não é obrigatório, mas caso você queira me ajudar se tornando membro do nosso canal, a partir de R$ 3,99. Tenho certeza que quando você estiver assistindo esse vídeo vai aparecer um botão de hype, então me ajude também hypando esse vídeo. E temos uma meta, pessoal, de 1.100 inscritos. Acredito que nesse momento só faltam 14 inscritos, né? Então colabore você também a batermos a nossa meta de 1.100 inscritos. E no mais, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!